Ótima tarde para todos vocês. Estou chegando para poder fazer esse fechamento do mercado, junto com vocês, claro. Conto com a audiência de todos até o finalzinho aqui desse pregão de segunda-feira. Semana começando difícil por aqui, né, com muitas especulações, o cenário político já precificando no Ibovespa. Então vamos lá, fazer esse fechamento do mercado, também, né, ficar por dentro das principais notícias do dia, aqui do período da tarde, o movimento das bolsas aqui do Brasil e do mundo. Teremos sim entrevistas, análise técnica mais tarde para poder a gente entender aí quais são os próximos fundos desse Ibovespa, para onde a gente deve olhar. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Débora Oliveira, quero muito agradecer toda a audiência de vocês, a companhia de vocês diariamente aqui, isso é muito importante para nós. E claro, fiquem sempre aqui, né, interagindo no nosso chat. Eu estou sempre de olho, se vocês estão deixando dúvidas, perguntas para trazer aqui para os nossos entrevistados. Essa interação é muito importante para nós. Então, conto sim com a sua audiência até esse finalzinho. Então, vamos lá para poder começar, né, esse Top News. Deixa eu dar um giro rápido aqui no mercado para poder a gente ver esse Ibovespa, acompanhar, né, na verdade, o que já vem acontecendo desde o período da manhã. A queda no Ibov permanece 2,67%. Deu uma leve, né, se é que a gente pode falar de alívio ali no período em que estava acontecendo a cerimônia de posse do presidente eleito, mas a partir daí não expandiu mais essas perdas. Está permanecendo aqui nos 104 mil pontos, 104.678 pontos, 2,64% de queda. A gente também teve fala aí do Mercadante, desmentindo, aí na verdade já negando que não teria realmente nenhuma intenção de mudar a lei das estatais. Eu vou trazer mais informações daqui a pouquinho sobre isso, vou conversar também com os analistas para entender até que ponto isso precifica ou não, mas o fato é que a gente ainda permanece com a queda forte aqui no Ibov, 2,64%. No dólar futuro alta de 1,51, a moeda americana, que hoje abriu aos 5,25, voltou para o patamar dos 5,30, está agora aos 5,34. É Cash 3, que está caindo 7,14% agora, e desde o início do dia, que vem aqui nessa liderança de perdas. Aí a gente tem papéis do setor de varejo, de educação, construção, todos os setores que também são impactados diretamente pelos DIs, porque o DI disparou e muito, né? Tinha ponta ali subindo mais de 3%, como eu mostrei aqui durante todo o período da manhã. Então a gente permanece com a curva DI mais estressada desde a ponta mais curta até a ponta mais longa. Cielo é que vem liderando as altas desde o período da manhã. Tem recomendação, nesse caso de Cielo, 2,30 aqui de alta agora para Cielo, que no ano está acumulando alta de mais de 100%. E aí papéis que acabam se favorecendo também do câmbio, né, que estão mais ligados ali às exportações, estão conseguindo se manter em alta por enquanto, tá? Então a gente tem aí o dólar futuro dessa maneira, 5,34. E aí, aqui eu tenho, olha só, nos índices lá dos Estados Unidos, Dow Jones subindo 0,86%, o S&P 500 0,58% de alta, Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia por lá, sobe 0,35%. Essa, né, a situação, inclusive, que a gente tem agora aqui da bolsa. Daqui a pouquinho eu vou trazendo mais atualizações para vocês, né? Vou trazer também aqui o Times in Trades para poder a gente ver aí no final do dia, através de onde a gente teve as maiores movimentações de venda da Petrobras. Eu trago isso daqui a pouco para vocês. Mas o fato é que a gente tem toda essa queda aqui, inclusive no papel da Petrobras, olha, que foi o que ajudou bastante o Ibovespa a despencar aí, a chegar a bater mais de 3% de queda hoje durante o dia. A Petrobras agora cai 4,29%. Essa queda já foi um pouco maior. Setor de commodities metálicas também, o setor inteiro em queda, devido à queda também no minério de ferro. Mas em relação à Petrobras, o mercado financeiro começou a reagir muito negativamente com os rumores de que Mercadante estaria sendo cotado para poder assumir a estatal ou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES. Mas sobre a expectativa dessa iniciativa, né, de alterar a lei das estatais também, o coordenador do grupo técnico, né, da transição, que é o ex-ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, ele afirmou agora à tarde, né, que desconhece qualquer discussão no governo eleito sobre essa possibilidade de alterar a lei das estatais. Agora, quanto, né, a nomeação para o BNDES ou para a Petrobras, ele não quis comentar. E entre os poucos ganhos, né, dessa sessão de segunda-feira estão os papéis da Gol, que se destacam entre as maiores altas do dia, refletindo a notícia que foi veiculada, né, no fim de semana de que a empresa vem negociando 425 milhões de dólares em títulos de dívida que têm de ser pagos em 2024, com o objetivo de estender o vencimento para 2027 e também
2029. Então, olha só, olhando aqui para nossa variação diária, eu vou trazer aqui o setor de aéreas e turismo, para poder a gente dar uma olhada no setor. Olha só, Gol, 2,61%. Tanto que a Azul também segue em queda, a CVC também, o que normalmente em dias de alta do dólar é natural, né, a gente acompanhar esse movimento de queda, mas com essa situação aqui dessa notícia da Gol, a Gol vem aparecendo nas poucas altas do dia. Mudando agora de assunto, gente, o fim do regime especial da indústria química, a redução da alíquota, né, de importação de determinados produtos químicos e a queda de tarifas antidumping, também promovido pelo governo federal, terá um impacto negativo de 300 milhões de dólares no resultado final da Braskem. Foi o que disse nesta segunda-feira o presidente da Petroquímica, o Roberto Simões. O executivo participou do painel de CEOs durante o 27º encontro anual da indústria química, que está acontecendo aqui em São Paulo. De acordo com Simões, a expectativa é de que o próximo governo federal traga melhorias no cenário, né, dessa frente. Na avaliação do executivo, a Braskem deve alcançar 55 mil toneladas de produtos reciclados dentro de seu portfólio no caminho para chegar a 300 mil toneladas em 2025. E grande parte desse volume virá de empresas em que a petroquímica é sócia ou controladora dentro e fora do país. Bom, gente, com o impacto dos juros altos e o endividamento recorde das famílias, a Confederação Nacional do Comércio reduziu de 2,1% para 1,2% a previsão para o aumento das vendas no Natal desse ano, 2022. Apesar disso, será a primeira alta real das vendas no período desde o início da pandemia em 2020. A expectativa é que o Natal de 2022 movimente mais de 65 bilhões de reais em vendas, acima dos 64 bilhões de 2021, mas abaixo dos 67 bilhões e meio de 2019. E as empresas distribuidoras de energia elétrica estarão com sobreoferta de energia contratada até 2025, segundo os dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, principalmente por conta do baixo crescimento do mercado regulado de energia nos próximos anos. Para 2022, o mercado deve fechar o ano com crescimento de apenas 1,1%, enquanto para 2023 a perspectiva é de 2,7%, com tendência de revisão para baixo. Em coletiva de imprensa nessa segunda, o presidente do conselho da CEE, o Rui Altieri, ele disse que cerca de 1.800 megawatts vão ser descontratados e trazer um alívio. Já para o ano que vem, algumas térmicas terminam o contrato, além de algumas usinas da Eletrobras, e em 2024 o cenário deve ser mais confortável para as concessionárias. Outro motivo que explica a sobrecontratação das companhias é o crescimento da geração distribuída ou a geração própria no Brasil, que tem cerca de 1,5 milhão de sistemas solares em telhados de casas, empresas, indústrias e terrenos, e tem dificultado o equilíbrio entre os contratos das distribuidoras e as geradoras, além da migração de consumidores para o mercado livre. Hoje, as distribuidoras têm a obrigação de ter 100% da energia contratada no longo prazo como forma de garantia de suprimento. Mas Altieri diz ser necessário repensar a necessidade de novos contratos de energia de longo prazo, evitando a criação de um legado de custos que fica para as distribuidoras quando seu cliente troca sua rede pelo segmento de geração distribuída, que é o Mercado Livre. Bom, gente, fora do Ibovespa, as ações da UIS despencam no pregão dessa segunda-feira, após a saída inesperada do CEO da companhia. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. Os papéis da UIS registraram o pior desempenho da Bolsa, chegando a despencar mais de 18%. Na noite de sexta-feira, a empresa anunciou a saída do CEO, Everton Peixoto. Ele ocupava o cargo há quase 5 anos e foi responsável por transformar a UIS em um grande conglomerado. Bradesco BBI eleva a recomendação de Copel de neutro para compra, com preço-alvo a R$ 11. O BBI destaca o potencial de privatização da empresa, lembrando que o próximo passo é a aprovação do modelo de desinvestimento do Estado e do preço mínimo pelo Tribunal de Contas do Estado. E o Citi eleva o preço-alvo de Minerva de R$ 16 para R$ 17, mantendo recomendação de compra. A companhia pode ser beneficiada por melhora do preço do gado no Brasil e pelas boas cotações para a carne exportada, é o que diz o banco.
Já o BTG reitera a recomendação neutra para Fleury, com preço-alvo a R$ 17,00. O banco tem viés positivo para a ação do laboratório desde o anúncio da fusão com o Grupo Pardini. Para o banco, os resultados robustos da companhia no terceiro trimestre confirmam essa visão. É isso aí, vamos agora bater um papo com o Phil Soares, ele que é chefe de análise lá de ações da Orama Investimentos, ele já está aqui para poder falar com a gente. Phil, muito obrigado aqui por sua participação sempre com a gente, me ajudando aqui a fazer esse fechamento do mercado, é sempre muito importante aqui a sua participação conosco, seja sempre muito bem-vindo por aqui. Olá, tudo bem, Débora? Muito bem, muito boa noite aí para vocês, prazer estar aqui como sempre. Phil, vamos começar então falando sobre o setor de combustível, né, dessa vez, para bater esse papo aqui nesse fechamento. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou uma resolução que eleva as metas de créditos de descarbonização, né, que as distribuidoras terão de comprar em 2023, isso de acordo com uma nota que foi divulgada pelo próprio Ministério de Minas e Energia. A meta aprovada também ficou acima da indicada inicialmente, né, em consulta pública, que foi realizada entre outubro e novembro. O novo governo diz que terá uma gestão mais voltada para pautas ambientais. Como que essa mudança exigida pode impactar o setor de combustíveis? É possível chegar a essa meta exigida pelo Conselho? Débora, a gente tem um mercado de crédito de carbono que ele já existe, né? Não é um mercado muito regulamentado. A gente tem algumas diferenças aí entre créditos negociados, primordialmente na Europa, que é onde tem a maior diferença de preço, e aqui. Mas é um mercado que existe, você pode comprar, tem um interesse grande aí em relação a isso, mas até o momento estava sendo aqui no Brasil e nos principais países do mundo só uma questão mais de marketing mesmo, né, de imagem. E aí essa resolução, né, aumenta a obrigatoriedade aí de aquisição por parte das distribuidoras, só que é importante lembrar que o uso de combustível é um bem essencial aí para a economia, né, então o consumidor de combustível geralmente é muito inelástico a preço. Então, as distribuidoras conseguem repassar qualquer tipo de aumento de custo sem nenhuma dificuldade. Então, no final, quem vai pagar por esse aumento aí vai ser o consumidor, muito provavelmente, né? A gente vai ter o consumidor pagando pelo aumento e um aumento aí no preço da bomba, né? Não deve ter um aumento material aí no preço da bomba do combustível depois da aplicação dessa mudança. Mas, em termos de lucratividade, não deve mudar muito para as distribuidoras, não. Perfeito. Agora, falando um pouco sobre varejo, a Confederação Nacional do Comércio, né, reduziu hoje de 2,1% para 1,2% a previsão de crescimento das vendas, né, de Natal. Isso devido, claro, aos impactos dos juros altos, né, do endividamento recorde das famílias. A gente até já tem falado bastante aqui na nossa programação sobre isso. Mas lembrando que a gente não tem mais previsão, né, de redução dos juros para o primeiro semestre de 2023, pelo menos a maioria das casas já estão revisando suas expectativas, inclusive. A gente já pode dizer, Phil, que teremos pelo menos mais um ano negativo aí para o varejo, porque já tem sido anos bem difíceis desde o início da pandemia, né? Muito tem se esperado por uma recuperação do varejo e, de fato, a gente tem visto as varejistas serem muito impactadas desde então. E cenário de recuperação já foi traçado inúmeras vezes, sempre com a proximidade de datas sazonais. Vem mais esse dado para variar agora o último Copom, né? Ou seja, mais um ano difícil? Com certeza, né? Isso que a gente tá observando aí, uma perspectiva de deterioração de atividade econômica, muito em função de uma deterioração do fiscal, que é o que tem sido comunicado, que tem sido sinalizado aí. Lembrando que a nova gestão ainda não assumiu, a gente não tem aí muita certeza do que vai acontecer, mas a sinalização é nessa direção mesmo. E o varejo é um dos setores mais afetados aí, né, por atividade econômica. Você mesmo já mencionou aqui agora há pouco sobre a energia elétrica, a perspectiva de excesso aí na oferta de energia elétrica. Então, todos os setores acabam sendo afetados por queda de atividade econômica, mas o varejo com certeza é um dos mais sensíveis. E sim, né, se a gente tiver a materialização disso aí, que está sendo veiculada, né, sobre uma deterioração do fiscal, a gente vai ter muito provavelmente uma piora de atividade econômica e, sim, um ano pior para o varejo, mais um ano pior para o varejo que tem sofrido bastante aí com essa alta de juros, né, desde o meio do ano passado. A perspectiva não é de alívio, não, até o momento. Uhum. Bom, o fato é que o juro alto também encarece o crédito, deixa o brasileiro, né, óbvio, mas mais distante do sonho da casa própria. Você acredita
que nessa mudança, né, na decisão aí do Banco Central, inclusive, lembrando que a gente vai ter essa semana a ata do Copom, né, para poder ser divulgado, isso deve fazer com que as companhias do setor comecem a revisar guidance e comecem a fazer algumas mudanças ali nas expectativas do próximo ano, porque até não faz muito tempo a gente já tinha a expectativa de já no primeiro semestre começar a ver uma desaceleração desses juros, né? Muda o cenário já de cara, de alguma forma, na tua opinião? Pelo menos as expectativas, Phil? Falando de construção civil, é outro setor, né, que como a gente estava conversando aqui, é outro setor que é muito afetado pela atividade econômica, muito afetado por juros, e a gente já viu uma desaceleração muito grande aí no nível de lançamentos, né, e no nível de preços, né, não nos preços listados, mas nos preços de fechamento. Os preços de fechamento estão aí negociando entre 35% e 40% abaixo do que é listado, e isso é um sinal muito ruim para o mercado imobiliário. A perspectiva é exatamente essa, né, com o aumento dos juros, você tem um aumento da parcela mínima aí do financiamento e, consequentemente, menos pessoas podem comprar um imóvel através de financiamento, que é o meio mais comum aí. Então, você diminui o acesso e aí, diminuindo o acesso, você tem uma demanda menor. Se o investidor que esteja aí interessado em investir em imobiliária, especialmente se for por longo prazo, é bom ele observar isso. Ele não vê isso como uma coisa ruim, né? Claro que é um momento ruim para a empresa, mas a gente tem muitas empresas que rodam a máquina sem perspectiva de lucratividade, porque você pode cortar o seu preço bastante, né? E aí você vai continuar vendendo, mas isso não é o ideal para o acionista. O ideal para o acionista é que você realmente diminua aí o andamento, né, da empresa e da atividade da empresa, como a gente vê, por exemplo, o EZTEC, que é uma empresa de referência aí no setor, fazer muitas vezes, o último exemplo aí sendo a crise de 2015. Uhum. Perfeito. Deixa eu só trazer até uma informação que acaba de sair aqui, que eu estou dando uma olhada agora, viu, Fields, que a B3 está encerrando o leilão eletrônico nos DIs e passa a adotar ajuste por média ponderada. Os contratos futuros DI negociados na B3 passam a contar a partir de hoje com uma nova forma de cálculo para os preços de ajustes diários. Segundo a informação da própria instituição, a partir de hoje os preços passam a ser definidos pela média ponderada por volume dos negócios realizados entre as 4 horas e 10 minutos e 4 horas e 20 minutos. O novo modelo, conhecido como VWAP, né? Ele acaba acaba com o leilão eletrônico de fechamento, que era o que a gente já tinha acostumado antes, que era realizado às 16h10. Segundo a B3, a mudança atende a um pedido do próprio mercado, que entende que há mais alinhamento de preços ao longo da curva de juros quando se considera a média de negociação de todos os vencimentos ao mesmo tempo. Além disso, o novo modelo não exige mais a presença diária dos operadores de mesa durante o leilão, o que traz mais eficiência para o dia a dia no mercado. A B3 informou ainda que no dia 5 de dezembro implementou já outra ferramenta, o TAS, né, que é do futuro do DI, um novo instrumento também que permite negociações de contrato futuro, há um diferencial do preço de ajuste durante quase todo o pregão. O produto tende a ser muito utilizado por fundos, segundo a instituição, que costumam operar os contratos de valores próximos a preços de ajuste. Eu não sei se você acompanha muito essa questão de negociação aí de curva de juros, mas essa notícia acaba de sair, Phil. Muda muita coisa na prática para quem opera em índice DI, em futuros? Como que isso, o que é favorável realmente? É melhor dessa forma? Olha, pelo que eu entendi aí da notícia, parece menos suscetível à manipulação, né? Porque você tem a curva de DI, especialmente os vencimentos mais longos e os que não são janeiro nem junho, né? São os vencimentos que você tem menos liquidez. E aí, com menos liquidez, você acaba sendo suscetível aí né, agentes mal intencionados que podem puxar o preço, dependendo aí do que seja o interesse deles em algum determinado momento. Você usa uma média ao longo de alguns vencimentos, isso com certeza vai atenuar esse efeito. Então, me parece que seja uma decisão positiva, assim, que torne os mercados mais saudáveis aí e menos suscetíveis à manipulação. Perfeito. Bom, quero falar agora um pouco sobre essa questão do aço do minério, do setor de aço e minério, a demanda mesmo do aço de minério contigo, porque a China, pelo menos a expectativa, uma das grandes expectativas da semana, né, de toda a agenda que a gente tem internacional, é de um anúncio de medidas de incentivo, né, do setor imobiliário por parte do governo chinês. Esse, aliás, é um problema que parecia que vinha sendo colocado para debaixo do tapete aí, né, depois do Covid. Acho que eu já cheguei até a conversar com você sobre isso, Phil. Mas o que esperar de incentivos por parte do governo
E até que ponto também essas medidas devem refletir em resultados efetivos, né? Porque esse é uma bomba pronta aí para poder explodir por lá faz tempo, tinha sido ali meio que colocado de lado, mas não deixou de existir, né? O que parece mesmo é que o governo chinês está tentando fazer o negócio por partes, né? A gente já teve a Evergrande tendo um impacto muito grande aí nos mercados mundiais, a desaceleração por causa do Covid. Agora, o governo chinês, ele é político, mas ele tem uma sua aceitação muito baseada em fatores econômicos, né? Então, não pode ter uma medida assim ortodoxa de desaceleração, especialmente num setor que é tão gerador de emprego aí, um setor tão importante quanto o setor imobiliário. Então eu vejo como muito coerente por parte do governo chinês, né? Não querer desacelerar de uma forma muito brusca o mercado imobiliário, e acreditamos que o impacto possa ser relevante, sim, possa ser relevante. A gente está com um minério de ferro aí que subiu bastante ao longo desse último mês e meio, saiu aí abaixo dos $80, agora já para quase o patamar de $110 a tonelada, e aí impacta muito positivamente aqui Vale, mineradoras, né, em geral, de minério de ferro, e as siderúrgicas também, porque afinal de contas o preço do aço e do minério estão muito ligados, né? Para não deixar de falar, né, de todo o setor ali, como a gente já falou do minério, para falar também um pouco do petróleo, a gente tem esse petróleo a $77 o barril, estava até olhando, conferindo agora aqui já perto do fechamento. Hoje está tendo alta e ainda tem essa questão, vai ter reunião da OPEP+, tem também a Rússia já querendo contestar essa questão do teto, que estão querendo impor, né, o petróleo russo. Novos patamares a gente tem de preço agora. No que a gente pode esperar de impacto para os setores aqui no Brasil? Por um lado, a gente tem o minério de ferro subindo bastante, a gente sabe que isso é positivo. E quando a gente começa a ter um patamar mais baixo da cotação do barril do petróleo, Phil? Olha, o petróleo, ele tem essa componente médio de ferro, aí a gente já está falando assim, mais de inflacionário, né? O petróleo é muito inflacionário, tem uma componente inflacionária mundial muito importante. Muitos bancos centrais aí que estão subindo juros, estariam subindo menos juros se não fosse a inflação aí do petróleo causada por essa crise, e por isso a gente vê a queda momentânea aí do petróleo como positiva, né? O petróleo teve uma queda muito substancial ao longo desses últimos 30, 40 dias, foi aí do patamar acima de $100 o barril, né, para esse patamar aí, como você mencionou, de $77, imagino que você esteja falando do Brent, né, e a gente está com a perspectiva aqui de manutenção ou até mesmo queda, né, porque você alia uma OPEP que está sinalizando uma pegada um pouco mais leve, né, tendo liberado aí, cortou 8 milhões de barris de produção, mas aí agora, recentemente, tem nem um mês, já abriu mão aí de mais 2 milhões de barris de produção, né, de fornecimento aí mundial, e além disso, uma perspectiva, como a gente está mencionando, de desaceleração de atividade econômica mundial. Então isso é esperado, né, em função da queda de juros. Então a gente vê da alta de juros tendo em vista a queda de inflação. Então a gente vê um cenário muito coerente, né, de bancos centrais se esforçando para baixar preço de bens e serviços através de alta de juros, e isso tendo um efeito na economia através de uma desaceleração de atividade econômica e batendo no preço do petróleo. Nada espantoso aí não. Para nós aqui no Brasil é bom, né? É bom porque abre uma folga aí para o Banco Central poder ser marginalmente mais leve na sua condição de política econômica. Perfeito. Phil Soares, chefe de análise de ações da Aura, mas sempre muito bom contar com você aqui, fazendo esse fechamento de mercado comigo, trazendo um pouco aí da tua visão, né, sobre vários setores. Obrigada mesmo. Quero contar sempre aqui com você na nossa programação. Até uma próxima. Nada que isso, estamos à disposição aqui. Boa noite e muito bom trabalho para vocês, Débora. Até mais, tchau, tchau. É isso aí, deixa eu dar um giro rápido aqui no mercado, só para poder a gente entender aqui essa queda do Ibovespa. Queda, viu, gente? Permanece em queda o dia inteiro e em momento nenhum, eu vi alguns comentários aqui no chat, na Bolsa não subiu, ninguém, em momento algum, falei que a Bolsa subiu hoje, muito pelo contrário. A queda chegou a ser até de mais de 3% hoje. Reduziu as quedas, isso significa que a Bolsa subiu, tá? Então é melhor ouvir antes um pouco a apresentadora, tá, gente? 2,69% de queda para o Ibovespa, que está nos 104.623 pontos. No dólar futuro, a gente continua aqui, olha só, com um movimento de alta de desde mais cedo. 1,55% de alta. Moeda americana aqui cotada nos 5,34. Sobre, inclusive, né, fundos do próprio Ibovespa, eu até anotei aqui mais cedo, o Ogro já tinha conversado comigo, André Machado, eu sei que ele está ouvindo a gente aqui agora.
O André ele tinha trazido já algumas expectativas, inclusive, sobre o Bovespa, do que poderia acontecer em relação ao Ibov. E ele falava hoje mais cedo sobre se o Ibovespa fechar, ele trouxe aqui no chat mais cedo, se fechar, né, na casa ali dos 103 mil pontos, 103 e um quebradinho, se fechasse assim nesse patamar hoje, poderia ser que a gente, né, partisse aí em busca no sentido aí dos 99 mil pontos. O Ogro deixou isso nos comentários aqui do nosso chat mais cedo e daqui a pouquinho a gente vai ter também mais análise gráfica, mas o Ogro já tinha falado sobre isso na nossa programação, inclusive na semana passada. Então, né, e ele está aqui no nosso chat, você que está ouvindo, forte abraço para você, viu, André Machado? Muito bom também ter a sua audiência por aqui. Eu vou para um rápido intervalinho comercial, daqui a pouquinho eu estou de volta, vou trazer mais notícias internacionais, notícias do cenário político, a gente ainda vai falar sobre criptomoeda por aqui, tem muita coisa ainda para rolar nessa BMC News. Eu aguardo vocês aqui logo na volta, não sai daí, hein? BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e eu apresento aqui o A Hora do Trader direto na BMC News. Com o apoio da Bybit, de segunda a sexta, a partir das 8 horas, eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e também faço muita operação aqui. A gente analisa todo o cenário do mercado, analisa os gráficos e, é claro, não deixa nenhuma oportunidade para trás. Então, se você ainda não conhece a Hora do Trader, não esquece de me acompanhar aqui na BMC todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 horas. Te vejo lá. É isso aí, tá aí o recado. Bom, gente, Tribunal de Contas da União, o TCU, vai julgar amanhã, às 10 horas da manhã, o processo de privatização do Porto de Santos. Se for aprovado, o governo Bolsonaro não deve publicar o edital de leilão nesse ano, segundo o broadcast. Os integrantes do Gabinete de Transição já avisaram ao Ministério da Infraestrutura que querem tempo para avaliar o modelo. Eles também entendem que podem buscar outras alternativas, como a concessão de serviços específicos do porto, como de drenagem, por exemplo. O desenho analisado pelo TCU prevê a venda da companhia portuária junto da concessão dos serviços de administração do porto. E, de acordo com fontes, o atual governo pretende apenas fazer os ajustes que o TCU deverá recomendar e deixar os estudos da proposta prontos para a próxima gestão. Bom, e o pagamento do Bolsa Família com benefício adicional para crianças, além da recomposição dos valores necessários para o funcionamento dos Ministérios da Saúde e da Educação, devem consumir mais de 75% desse aumento do limite do teto de gastos de 145 bilhões da PEC de transição. A proposta ainda precisa do aval da Câmara dos Deputados e pode ser modificada. O relator do orçamento para 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB, já está trabalhando com esse valor na elaboração de seu parecer, que deve ser publicado na noite de hoje. É o que informa o valor. Do total, 75 bilhões vão para o Ministério da Cidadania, que é responsável pelos programas sociais. São necessários 52 bilhões para que o Auxílio Brasil, que deve voltar a chamar Bolsa Família, seja mantido em R$ 600 e mais 18 bilhões para o pagamento adicional de R$ 150 às famílias com crianças menores de 7 anos. O Ministério da Saúde solicitou 22,7 bilhões, além do já previsto no orçamento, e a educação demandou 11,2 bilhões de reais. E o grupo do governo de transição, que está debatendo a integralidade, transparência e controle, deve defender que o COAF seja remanejado de volta para o Ministério da Fazenda,
segundo informações do jornal Globo. Durante o governo Bolsonaro, o COAF, que é o órgão que atua no combate à lavagem de dinheiro, ele virou um ponto de atrito entre o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que puxou o órgão para a estrutura de seu ministério, e o Congresso Nacional, que impôs sucessivas derrotas sobre o assunto e acabou alocando aí na estrutura do Banco Central. Mudando de assunto, gente, voltando a falar sobre o mundo corporativo, o IRB Brasil aprovou a proposta de revisar a política de investimentos da companhia. O objetivo é adequar o atual plano à resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados e incluir investimentos que representem melhores práticas. Confira agora esse e outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. O IRB afirma que a política foi apresentada aos coordenadores de comitê da companhia, que fizeram considerações e mudanças no documento. A mudança na política de investimentos do IRB deve agora refletir as melhorias e ajustes implementados pela diretoria de sinistros e demais áreas que apresentam atividades relacionadas, buscando mitigar os riscos da operação e aumentando o controle das atividades. E a Sul América vem sendo alvo de reclamações e processos judiciais por descredenciar inúmeros serviços, entre laboratórios, hospitais e clínicas nos últimos meses. As alterações na rede credenciada começaram no início do ano e se intensificaram a partir de setembro, coincidindo com o período da venda da operadora para a Redditor. A rede de hospitais alega que a negociação está em curso e que ainda não assumiu a gestão da operadora. Já a CCR divulgou o relatório de tráfego nas estradas administradas no mês de novembro. Segundo o documento, o tráfego total de veículos caiu 5,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado dos últimos 9 meses, foi registrada uma leve alta de 0,2%. Na CCR Mobilidade, o mês registrou um aumento de 106,9% frente ao mesmo mês do ano passado. E nas concessões da CCR Aeroportos, houve um aumento de 159,7% na comparação anual. Notícias internacionais, vai rever as suas prioridades estratégicas para os próximos 3 anos, diante de um aumento da probabilidade de riscos para o setor bancário da zona do euro, que foram provocados pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Segundo o relatório do setor de supervisão financeira da autoridade monetária, que foi divulgado hoje, no relatório, o Banco Central Europeu alerta os bancos de que os riscos de inadimplência podem crescer, principalmente para setores expostos aos preços de energia, hipotecas, residenciais, varejo e escritórios comerciais. Segundo o Banco Central Europeu, o choque geopolítico causado pela invasão da Ucrânia pela Rússia e as suas consequências macrofinanceiras imediatas aumentaram as incertezas sobre a evolução da economia e dos mercados financeiros e elevaram os riscos para o setor bancário. Uma última notícia que eu estou acompanhando aqui também, gente, é sobre a retirada dos fundos de investimento. Os fundos de investimentos registraram já, só no mês de novembro, resgates líquidos de 19,6 bilhões de reais, isso ampliando o fluxo negativo do acumulado do ano para 25,7 bilhões. A indústria totalizava 7,49 trilhões de reais, segundo os dados da própria Ambima, que representa o mercado de capitais e de investimentos, como vocês bem sabem, Os fundos de renda fixa, ações e multimercados tiveram a saída de recursos no mês passado, assim, os saques totais chegaram a 16 bi no mês de novembro, completando o terceiro mês consecutivo de retirada dos investidores. No acumulado, desde janeiro, a classe ainda tem um fluxo positivo de 74 bilhões e meio de reais. Os multimercados perderam mais de 10 bilhões em novembro, com os resgates acumulados no ano, que está aí já na casa dos 83 bi. Já os fundos de ações, por sua vez, eles tiveram saídas de 4 bilhões e 200 mil reais. Na Previdência, os saques também superaram a captação de 560 milhões em novembro, mas com captação líquida de 12 bilhões e meio no acumulado do ano, gente. Isso em relação às retiradas dos fundos de investimentos. Bom, e a Prisma, integrantes do mercado financeiro, eles elevaram a projeção para o superávit primário do governo central, do governo federal aqui em 2022. A mediana das estimativas da Prisma Fiscal já passou dos 59 bilhões, 59,34 bilhões para agora
63 bilhões de reais, 63,9 bi, quase 64 bilhões de reais. Eles também aumentaram as expectativas do déficit de 2023 de 92,9 bilhões para 116 bilhões de reais. Os dados são do Prisma Fiscal, que é um relatório mensal do Ministério da Economia baseado em estimativas de instituições financeiras, consultorias e gestoras de recursos, né? Já a estimativa da dívida bruta do governo geral em relação ao PIB caiu 77,28% para 75,6% em 2022 e de 80,78% para 80,5% em 2023. Bom, a gente continua aqui com essa queda no Ibovespa. Só dá mais um giro aqui antes da gente começar a falar sobre criptomoeda. 2,56% para o Ibov agora, que está em 104.766 pontos. No dólar futuro a gente tem uma alta de 1,44%. Moeda americana aqui cotada a 5,33. No ano, né, o dólar futuro acumula queda, mas assim como o Ibovespa, gente. Eu mostrei isso aqui mais cedo, né, para vocês. A gente tem 2,56% de queda diária aqui no Ibovespa, mas no ano a gente chegou a ficar negativo já, né, com essa queda aí acentuada dessa segunda-feira. A gente chegou, né, a ficar negativo em mais de 0,50% no ano, né, no Ibovespa. Agora, a queda acumulada é de 0,06, ou seja, mais próximo ao 0,0, o Ibovespa zerando todos os ganhos que tinha acumulado até pelo menos a semana passada. A gente conseguia ter ganho ainda acumulado no Ibov. Agora está zerado, diante dessa queda que a gente vai acompanhando hoje, com todas essas especulações em relação a novos nomes para a Petrobras, ao Mercadante, isso tudo fazendo preço aqui, tá? Nesse Ibovespa. Isso no ano, tá, gente? Eu vou voltar aqui para o diário para a gente ficar acompanhando até o fechamento. E no dólar futuro, tá aí, moeda americana 5,33. No índice Ibovespa, a gente ainda continua com o mesmo cenário de altas e baixas aqui no nosso monitor de mercado. Cash 3 ainda 6,35% de queda, CSN Mineração também caindo, assim como setores de varejo, de construção, todos aqueles que são mais sensíveis aos DIs, né, nos destaques de queda. Setor de saúde inteiro, Redditor 4,7% de queda, a Apivida também 4,44% de queda, ou seja, é bastante. Bom, antes, né, da gente ir falar sobre criptomoeda, deixa eu só ir para o intervalinho comercial para você se inscrever no nosso canal, garantir que você vai estar acompanhando aqui a nossa programação diariamente e ajudar nosso canal, claro, a bater nossa meta até dezembro de 500, até o finalzinho de dezembro, tá, gente? Até dá tempo. Conto com a sua ajuda para a gente conseguir bater nossa meta de 500 mil inscritos aqui no nosso canal. Já somos o maior canal do mercado financeiro em número de visualizações, mas também queremos ser número de inscritos organicamente, como a gente sempre fez. Para isso eu conto com a sua ajuda. Então vou para um rápido intervalo para você compartilhar com aquele amiguinho, sabe, que ainda não conhece a BMC News. Traz ele para cá, pede para ele se inscrever. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o Gabriel Monteiro, que já está aqui no estúdio. Até já. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
agora chegou a hora da gente falar sobre criptomoeda com o senhor Gabriel Monteiro, que já está na área, com o Crypto News. Tá no ar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Crypto News, nosso quadro diário sobre criptoativos e ativos digitais. E olha, a dona Débora Oliveira não queria falar sobre cripto hoje não, hein? As coisas estão um pouco conturbadas por aqui, o mercado praticamente como um todo operando no negativo, em disparidade com as bolsas lá nos Estados Unidos. A gente vê uma pequena força compradora para todas as bolsas lá nos Estados Unidos, em especial para a Nasdaq, que é a bolsa a qual nós comparamos aqui o mercado de criptoativos. Tem uma correlação bem próxima, tem uma proximidade depois desse bear market que começamos a viver desde o começo do ano. Normalmente, boas notícias lá para a Bolsa de Valores norte-americana vem impactando positivamente aqui o mercado de criptoativos, e as más notícias impactam também. Antes até da grande crise da FTX, as boas notícias começaram a não fazer tanto preço aqui no mercado de criptoativos, e as más notícias baterem pesado também nesses nossos ativos que nós acompanhamos todos os dias. No caso, esse é um desses grandes momentos do mercado de criptoativos, onde lá fora está tudo bem, está tudo tranquilo. A gente vive, claro, uma tensão antes das divulgações das principais políticas monetárias mundiais. Então nós temos política monetária do Banco Central da Inglaterra, do Banco Central Europeu e do Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, a serem divulgadas nesta semana. O mercado europeu está meio receoso, fechou em queda. O mercado asiático também fechou em queda, por conta de algumas questões relacionadas à Covid, mas também por esse receio da tomada de decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos as coisas estão um pouco mais tranquilas, mas não o suficientemente tranquilas para impactarem positivamente aqui o nosso mercado de criptoativos, que ainda sofre muito com qualquer questão que interfira em mercados de alta volatilidade, mercados de alto risco. O mercado de criptoativos hoje ele está sendo tratado mas basicamente como um novo investimento de alto risco. Então, quando as bolsas tradicionais elas estão muito pesadas, quando o juros está muito alto, quando tem esse receio de uma recessão mundial para o próximo ano, esses mercados de alto risco acabam não operando com as suas próprias dinâmicas e acompanhando esses movimentos internacionais. É o que nós vemos aqui depois dessa grande crise da FTX, que está arrefecendo aos poucos, o mercado ainda tentando se recuperar nesse último mês do ano. A gente não sabe se ainda vai ter um grande rally de final de ano, então os analistas ainda esperando o que pode acontecer com o mercado de cripto, mas sem muito otimismo, com essa visão ainda baixista para o mercado como um todo. Então a gente vai acompanhar esse movimento ao longo deste último mês do ano, que foi um ano bem pesado para os criptoativos. 2022 é um dos piores anos de todos, assim, para o mercado de cripto. E, claro, para o final do ano que vem, ao longo do ano que vem, que deve ser um ano que reserva aí bastante coisa para a gente. A gente tem já uma data específica para março da nova atualização do Ethereum, então a gente vai ter aqui Ethereum recebendo uma nova atualização e a Ada Cardano também projetando uma nova atualização para o ano que vem. Então a gente deve ver bastante movimentação em relação à tecnologia, mas o mercado mesmo não está dando muitos indícios de que vai melhorar. Vamos lá para as cotações dos principais ativos que nós acompanhamos diariamente no nosso monitor de mercado do Vector. Dogecoin 4,45% de queda neste momento, é o maior destaque negativo do dia. Seguido bem próximo aí de Wi-Fi 3,60% e WTC 3,60%. Nós vemos aí o mercado operando em alta basicamente para todos os ativos e tendo uma queda abrupta ao longo desta manhã, que conforme aí foram divulgadas algumas notícias lá para a economia asiática e também para a economia norte-americana. Ethereum Classic 2,90%. Ethereum Classic é um daqueles casos que nós trazemos as cotações aqui mais por um reflexo do que aconteceu em setembro do que pela relevância para o mercado. Ethereum Classic é um protocolo que ele mantém as características originais do Ethereum, ou seja, sem nenhuma grande atualização que foi aplicada à rede posteriormente. É o protocolo original de Ethereum, com todos os seus defeitos e com todas as suas virtudes. A gente falou muito sobre ele por conta do merge, por conta da grande atualização do Ethereum que aconteceu em setembro, mais especificamente no dia 15 de setembro, mas ele não tem tanta relevância no mercado. Eu trago a cotação aqui só para a gente dar uma olhada em como que está essa visão do mercado para o Ethereum Proof of Work, para essa metodologia que foi abandonada com o merge. Curve também aqui, ó, 2,55%.
É um ativo a ser estudado, é um ativo voltado mais a DeFi, tem uma stablecoin emitida aí pela Curve, a gente vai falar dela daqui a pouco, então é um ativo que sempre tem que estar no radar aqui dos investidores, 2,55% de queda. SushiSwap também perdendo valor, 2,13% e Litecoin, 2,08% de queda. Litecoin é uma criptomoeda de raiz, assim, Proof of Work é o que deu certo lá no começo do mercado de criptoativos, foi ultrapassado por outras tecnologias que foram sendo desenvolvidas com o tempo, mas tem muita gente apostando nessa tecnologia mais raiz de cripto como uma solução a esse bear market, a essas grandes dúvidas que foram postas aqui à criptoeconomia e que podem prejudicar grandes projetos mais elaborados tecnologicamente, com Proof of Stake, com DeFi, com um monte de coisa que foi criada depois da origem do Bitcoin, mas que não mantém essa tecnologia característica das criptomoedas que originaram essa grande criptoeconomia, como é o caso do Bitcoin, como é o caso aqui da LTC, da Litecoin, como é o caso até da Dogecoin, que é uma meme coin, mas que mantém essas características. Tem muita gente apostando nesses ativos como uma alternativa. Isso vai da sua avaliação, investidor que está nos acompanhando. Muita gente fala que é perigoso porque são protocolos que não agregam a mais o que o Bitcoin pode oferecer e que também, para serem metodologias de pagamento, para serem amplamente divulgados e usados, eles demorarão muito tempo e até pode não acontecer. Então tem gente que prefere as tecnologias mais avançadas, mais elaboradas, tem gente que prefere a tecnologia raiz. Vale sentar aí e tomar as suas decisões para formular a sua estratégia de investimentos. TRX 1,99%, SNX 1,96%, Chainlink aqui ó, perdendo bastante valor, 1,31%, Uniswap, que é o principal protocolo voltado a DEX, DEX é exatamente DEX, que são exchanges descentralizadas, ganhou bastante notoriedade no mês da crise, aumentou bastante o número de operações feitas aqui na rede da Uniswap, mas deve ter ainda muitas dificuldades para o ano que vem com o desenvolvimento da sua tecnologia e a adaptação para o uso cotidiano. Então tem muito chão ainda para rolar aí para a Uniswap e a gente tem que acompanhar o desenvolvimento tecnológico para o ativo. A da Cardano, como eu mencionei, anunciou uma grande atualização, teve uma grande atualização lá no finzinho de setembro, não fez muito preço aqui para o ativo, apesar de o merge ter impactado negativamente, inclusive, o Ethereum. A da Cardano não sofreu tanto, ninguém parece ter ligado aqui para a atualização de ADA Cardano, a não ser os adacardanenses aí que povoam o nosso chat, povoam a internet, que adoram o criptoativo. O mercado não reagiu também a essa atualização, nem ao anúncio de próximas atualizações. A da Cardano hoje, principalmente nesse bear market, um pouco escanteada. Ethereum 0,72% de variação negativa, XRP 0,71% e o Bitcoin aqui ó, oscilando 0,22% de forma negativa, cotado aos 17.053 dólares. Então é um patamar interessante para o Bitcoin. A gente chegou aos 16 mil, a gente perdeu esse patamar do 17, mas a gente está mantendo mais ou menos essa métrica, 16.900, 17. O Bitcoin está basicamente lateralizado nessas últimas semanas, depois de toda a crise que nós vimos com a FTX. Novas notícias sobre fundos de estabilização, novas notícias sobre o que pode acontecer com a Alameda não afetaram mais o Bitcoin. A gente teve um impacto muito forte nos 2 primeiros dias e depois ali se recuperando um pouco e mantendo essa faixa dos 17 mil dólares. Não é interessante para o investidor, porque tem que sair desse patamar aí para ser um investimento interessante, mas pelo menos parou de cair, deu uma estabilizada no preço do ativo. Do lado positivo aqui a gente tem Alpha, 4,69%, Perpetual Protocol com 2,39%, FTT aqui, ó, novamente no patamar positivo, 0,76%, mas lembrando, esse é o token de governança da FTX, a corretora que quebrou, a corretora que gerou uma grande crise no mercado e que perdeu mais de 95% de valor no mês passado. Então essas variações até que positivas, que geram um pouquinho de valor aí para a galera que gosta de operar volatilidade, às vezes não é tão interessante para o investidor de longo prazo. Esse é o disclaimer que eu deixo aqui, esse é o aviso que eu deixo a todos os investidores que nos acompanham. FTT pode ser uma baita de uma furada,
pode com caixa alta, negrito, pode muito provavelmente ser uma grande furada para quem olha o token aqui subindo mais de 18% durante o mês e acha que pode ser uma boa oportunidade. Eu ligo esse alerta, claro, a decisão é sempre do investidor que nos acompanha. XLM e a AVE também oscilando positivamente, mas não com muita relevância, próximo do 0 a 0. Esse é o panorama para o mercado de hoje, esse é o panorama para o Bitcoin e seus comparsas aqui do mercado de criptoativos, que é dominado principalmente por dois ativos específicos, o Bitcoin e o Ethereum. Eu trago até a capitalização de mercado, os índices de dominância de cada um desses ativos, Bitcoin aumentando a sua margem um pouco na governança desse mercado, aqui com 48,19% de predominância no mercado. Então 48% de todo o dinheiro, de todo o market cap de criptoativos está focado em Bitcoin, com um valor aproximado de mercado neste momento de 327 bilhões de dólares. É um preço até interessante para quem gosta de projetar esses protocolos para a posteridade, 17.051 dólares, que foi o que eu trouxe há pouco. Ethereum também se destaca com 22,06% de dominância desse mercado, com o atual valor de mercado de 150 bilhões 130 milhões de dólares para Ethereum. Então, somados aqui os 48 com os 22, nós temos praticamente 70% de todo o market cap de cripto focado em apenas dois ativos. Então, quando eu falo que são moedas alternativas, protocolos alternativos, são alternativos mesmos, porque todos eles somados correspondem apenas a 30% de todo o capital negociado para a cripto. Outros ativos aqui que pertencem aos 10 maiores criptoativos são o SDC, que é uma stablecoin emitida aí pela Curve com parceria com outras exchanges, XRP aqui com 38 bilhões de dólares apenas de market cap. Se você comparar com os 327 bilhões do Bitcoin, é muita disparidade. Binance USD, ou seja, o dólar da Binance que você usa ali para fazer as suas transações dentro da corretora, uma das maiores do mundo, que é a Binance. Então a gente vê duas grandes stablecoins, duas moedas estáveis que são utilizadas mais ou para proteger o valor patrimonial em dólar, atrelado ali à moeda fiduciária norte-americana, ou para fazer as transações com um pouco mais de facilidade, o SDC e Binance USD, o dólar da Binance aqui entre os 5 maiores criptoativos do mercado. Aqui Dogecoin também aparece entre os maiores ativos desse mercado, Cardano aqui ADA com 10,31 bilhões de market cap. Então esse é o panorama basicamente aqui de todos os criptoativos. Os únicos dois que oscilam positivamente nesta tarde são o SDC e Stellar, a XLM, com 8,8 bilhões de dólares de market cap. Esses são alguns panoramas aqui para o nosso mercado, claro, são muito diversos, às vezes muito atrelados ao Bitcoin, às vezes não, e a gente traz todas essas atualizações diariamente aqui no Crypto News. Eu queria até repercutir umas das notícias que foram divulgadas durante este dia que podem ou não estar impactando aqui o nosso mercado. Uma das grandes notícias é que Do Kwon, o fundador da Terra, que foi um dos projetos que encontrou o seu fim durante este ano de 2022, ele pode estar foragido na Sérvia. Ele fala que não está fugindo, ele fala que não deve nada à justiça, já há um mandado ali de busca da Interpol para que ele seja detido, para que ele responda pela falência da Terra e pelos milhares de investidores impactados por essa falência, mas o Do Kwon ele foi encontrado ou não, isso que quem diz é uma autoridade lá sul-coreana durante as suas pesquisas, provavelmente na Sérvia. Então a gente tem muito esses problemas atrelados a investidores e grandes empresários do mundo de cripto, como é o caso de Do Kwon e como é o caso do SBF, que era o CEO da FTX e que hoje encontra certas dificuldades, está sendo responsabilizado, vai responder alguns processos. Então a gente vai ver um movimento ainda desses dois grandes empresários que encontraram ali empresas falidas durante este ano de 2022 serem caçados aí pela comunidade. Então, se você entrar no Twitter, o Twitter desses dois personagens da nossa criptoeconomia, com certeza vai ter uma galera atrás desses caras. Lembrando, a crise da FTX, ela
acarretou aí uma crise de identidade, uma crise de confiabilidade de todo o mercado de cripto. Não à toa, a gente teve uma migração desse patrimônio negociado aí para cripto para as exchanges descentralizadas e a gente viu o valor quase dobrar durante este último mês de novembro. De outubro para novembro, o valor negociado em exchanges descentralizadas foi o dobro negociado no mês anterior. Então a gente vê esse movimento muito interessante para os investidores, é claro, a gente tem que ficar de olho, principalmente nesses índices de dominância que podem indicar um possível bull market, uma possível recuperação deste mercado. Hoje não indicam absolutamente nada, indicam que as coisas vão ficar da maneira que estão e, claro, essas altcoins que às vezes ganham certa notoriedade durante esses momentos de bear market. Eu acho que é interessante também para todos que estão nos acompanhando dar uma olhada sempre nas notícias, acompanharem aqui o nosso Crypto News e trazer algumas discussões, compartilhar aí o nosso conteúdo e até conversar com a gente pelo chat para eu saber como que vocês estão olhando para esses ativos. Tem gente que fala que é burrada, então não entra em criptoativo. Tem gente que até aceita o criptoativo, mas em uma parcela muito pequena, o que é o indicado pela maioria do mercado, pelos maiores nomes do mercado, falando que para cripto tem que ficar um pouquinho ali do seu patrimônio, um patrimônio muito minúsculo que é dedicado realmente a investimentos de alto risco. E lembrando uma máxima, nunca invista o dinheiro que você não pode perder nesse mercado de criptoativos. Então não é para fazer reserva de valor, não é para fazer reserva de emergência aqui com cripto, é realmente para se posicionar e tentar acompanhar essas altas que podem acontecer pela expansão da criptoeconomia no mundo. Essa foi uma conversa um pouco mais franca aqui com vocês, umas atualizações de mercado, algumas das notícias que podem movimentar o mercado, mas que não estão fazendo muito preço. O mercado está bem lateralizado, está bem morno, não tem muita coisa acontecendo aqui para cripto neste finalzinho de ano e não deve acontecer até o final do ano. O que nós vamos ver é realmente as dinâmicas do mercado internacional atuando e buscando ali um equilíbrio para o preço devido aqui, o preço que o mercado acha justo para esse tipo de ativos. Então, quando tiver alguma grande notícia, como é o caso desta semana com a decisão de política monetária, o mercado vai reagir positiva ou negativamente, de acordo com o que acontecer lá na quarta-feira no pronunciamento do Jerome Powell do Fed, mais importante o pronunciamento do que a decisão em si. Então, o mercado vai sofrer essas dinâmicas e esperar até o ano que vem para que nova tecnologia seja desenvolvida, para que a gente tenha novas atualizações e as dinâmicas próprias do mercado de cripto elas possam atuar sobre o valor destes ativos. Por enquanto, a gente traz esse panorama e tenta entender o que está impactando todos esses criptoativos, em especial Bitcoin e Ethereum, que são os dois maiores. Esse foi o Crypto News de hoje, eu vou ficando por aqui, mas depois do intervalo tem mais notícias do fechamento do mercado com a dona Débora Oliveira e o Top News. E lembrando, o Crypto News ele é patrocinado pela Bybit, para você que quer ter acesso a investimentos em criptoativos e conhecer uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. É só pegar o seu celular, escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela ou clicar no link aqui na descrição deste vídeo. Você vai poder entrar lá no site da Bybit, abrir a sua conta e começar a investir agora mesmo aí com segurança e rapidez em criptoativos. Para você que está olhando para o Bitcoin, está vendo um patamar interessante, está vendo que deu uma estabilizada aí na cotação do ativo. Lembrando, não é uma indicação de investimentos aqui, a gente está aqui para promover as informações necessárias para você tomar a sua decisão. Então, se você já não gosta de cripto, daqui a pouco a gente volta para o mercado tradicional. Se você se interessa a entrar nesse mercado, acompanhe aqui a gente diariamente e tome as suas decisões da melhor forma possível. Eu vou ficando por aqui, a gente vai para o intervalo e depois voltamos com a Débora Oliveira e o mercado tradicional. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta, vamos agora para um rápido girinho aqui nesse mercado, para poder entender depois de falar sobre criptomoeda, vamos entender um pouco sobre esse Bovespa, que vem já caindo bastante desde o início, né, do dia. A gente já vem falando sobre isso, vem falando sobre essa queda forte aqui do Ibovespa, que na verdade vem sido bastante impactado com todas essas, né, especulações em cima de novos nomes para a Petrobras, inclusive, também para o BNDES, já está se articulando ali o nome do mercadante e membros do governo, aliás, né, antes da gente olhar aqui para o nosso mercado, saiu notícia agora há pouco que membros do governo eleito estão se dizendo perplexos com essa reação dos mercados de rumores de que, a equipe do Lula pretende revogar essa lei das estatais. Segundo o broadcast, o ministro da Fazenda, né, escolhido aí, o Fernando Haddad, ele deve conceder já uma entrevista nessa terça-feira, após o fechamento do mercado, para poder comentar o assunto. Hoje, o coordenador dos grupos técnicos da transição, o ex-ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, ele afirmou desconhecer qualquer discussão no governo eleito sobre a possibilidade de alterações, como eu já falei aqui mais cedo para vocês. A preocupação dos analistas começou com um relatório do Eurásia, que circulou pela manhã, afirmando que Lula deve derrubar a lei das estatais por meio de uma medida provisória. O broadcast apurou que Haddad recebeu o material da Eurásia momentos antes de chegar ao TSE para a diplomação de Lula e Alckmin. Então vamos aguardar amanhã por essa entrevista do Haddad para ver qual que é a explicação que ele vai dar em relação a isso, né? Bom, ainda falando sobre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e também o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, os dois foram diplomados na tarde dessa segunda-feira durante uma cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral do TSE. Lula e Alckmin receberam os diplomas das mãos do Alexandre de Moraes, né, que é o presidente do TSE, e a cerimônia também teve discurso em que Lula chorou e exaltou a democracia. O presidente, agora diplomado, disse que o documento pertence ao povo brasileiro, que, segundo ele, conquistou o direito de viver em uma democracia. Em fala, o ministro Alexandre de Moraes disse que vai punir responsáveis por ações antidemocráticas. A cerimônia foi marcada pela presença de políticos, autoridades e ex-presidentes, como a Dilma Rousseff. A diplomação é a etapa que confirma o processo eleitoral e habilita Lula e Alckmin a tomar posse como presidente e vice-presidente da República no dia 1º de janeiro. Bom, mudando agora de assunto, voltando a falar sobre o mercado de commodities, o preço do petróleo, gente, os preços, né, do petróleo Brent WTI subiram com as amenizações das restrições lá da China, ao mesmo tempo que o processo de interrupção de um oleoduto do Canadá para os Estados Unidos também pressionou um pouco mais os valores. Os comerciantes se preocuparam com quanto tempo levaria para limpar e reiniciar o oleoduto canadense, depois que mais de 14 mil barris de petróleo vazaram na semana passada, se tornando então o maior vazamento de petróleo bruto nos Estados Unidos em quase uma década. O barril WTI fechou com uma alta de 3,03%, agora há pouco, a $73,700 o barril. E o Brent teve alta de 2,48%, cotado a $77,99 o barril. Bom, gente, agora sim, vamos dar uma olhada aqui, já que eu estou trazendo a cotação, né, do petróleo. Olha só, a gente tem aqui, né, o setor praticamente inteiro em queda. Na contramão, a gente tem PRIO
conseguindo se manter em alta, aqui 1,6, né, conseguindo acompanhar um pouco da alta da cotação da commodity, 3R Petróleo também, mas com todos esses rumores aí em relação à estatal e sobre a lei das estatais, Petrobras aí numa queda forte, 3,68%, Petri 4, Petri 3 também caindo 2,96%. Em Petri 4 já tem aqui 2,3, né, de bi, 2,3 bi de volume financeiro negociado. Então vamos olhar aqui, a gente tem, olha só, em Petri 3 a queda agora de 2,89%, que no Times Trades a gente consegue entender, né, por onde estão indo a maior quantidade de ordem de venda e de compra, né, pelas corretoras. Então, olha só, a gente tem o maior número de compras, de ordens de compra, está vindo através do Morgan Stanley. Em compensação, a quantidade ali de ordem de vendas está vindo do Terra, que desde o período do meio-dia 16, né, aliás, de 10h43 até meio-dia 16, desmontou uma grande posição em Petri 3. Além disso, também a Merrill e JP Morgan, Merrill e o Bradesco, essa linhazinha laranja aqui em seguida dessa rosa, são as outras duas, por essas outras duas instituições que também, né, a Bolsa tem recebido os maiores números, as maiores movimentações de venda em relação à Petri 3. Já a Petri 4, quem aí tem recebido maiores ordens de venda é o Bradesco, que desde as 10 nas 11h29 já tinha desmontado uma grande posição ali, né, com a quantidade de ordem de venda que recebeu. E em compensação, em quantidade de compra, ordem de compra, a gente tem o Credit Suisse ali na frente, né? Ou seja, investidores através do Credit Suisse se posicionaram comprando Petrobras, Petri 4. Em relação à Vale que teve queda do minério de ferro, como eu trouxe, aliás, desde o início da programação, hoje foi mais de 2%, só na segunda sessão dos contratos futuros de Dalian, na queda do minério que já chegou aí a patamares, né, de valorização, que a gente já vinha conversando com o Phil Soares aqui mais cedo. Se você está chegando agora na nossa programação, perdeu um pouquinho do que a gente está falando, só voltar aí um pouquinho para entender esse cenário em relação a commodities. Eu conversei bastante com o Phil Soares sobre isso agora há pouco. A queda de Vale nesse momento é de 3%, a gente tem um papel aqui a R$ 86,03, mínima do dia foi de 85,38, a máxima 88,30. No ano, a Vale está acumulando 20,27% de alta. Né? E o maior movimento ali de compra está vindo pela XP. Os investidores que estão, né, se posicionando mais em compra pela XP, 11h30 da manhã começaram a mandar mais ordens de compra através da XP. A Ideal também tem tido ali, né, mais ordens de compra do que venda. Em relação às vendas de Vale, as maiores ordens estão vindo através do Merrill. Também tem, né, ordem de venda através do Morgan Stanley para Vale, que está aí então com a queda agora de 2,9%. Média de preço de 86,28, 86,35, né, como o XP tem negociado 86,28, Ideal 86,35. Isso no valor dos papéis de Vale. Tá? Isso aqui no Times Trade, só para poder a gente dar uma entendida aí no clima ali, no sentimento do mercado. Afinal de contas, através de instituições financeiras internacionais, tende sempre a ter, né, dinheiro de investidor estrangeiro sendo movimentado. Então, esse é o cenário lá fora. Aqui no Brasil, esse é o cenário aqui no Brasil. Lá fora, investido, hein, gente? Dow Jones sobe 1,29% nesse finalzinho de dia, né? Agora a gente já está quase chegando no final do pregão nessa segunda-feira, são 5 horas e 23 minutos. A gente tem Dow Jones em alta de 1,29%, S&P 500 subindo 1,16%, Nasdaq sobe 0,97%. Logo ainda ali no início da tarde, a gente viu ali as bolsas tentando operar em sentidos opostos. Nos Estados Unidos, tem dados importantíssimos essa semana para serem divulgados por lá. Temos decisão do Fed aí essa semana, então é claro que os investidores já estão de olho aí, mas ainda estão, né, precificando uma alta mais leve, 0,5 ponto percentual, é o que se espera, né, do Fed essa semana. A gente vai ficar acompanhando. Bom, e para entender mais graficamente, eu já trouxe todo o cenário aqui para vocês, já falamos bastante aqui com o Phil Soares sobre o cenário. Eu quero trazer o Dalto Vieira, ele que é analista de investimentos, ele é analista de investimentos CNPIT, ele está aqui para poder trazer um pouco de análise técnica para a gente, né, depois de um dia aí de forte queda para esse Bovespa. Dalton, obrigado aqui por me ajudar a fazer esse fechamento do mercado, trazer as análises gráficas aí para o pessoal, entender um pouco para onde deve olhar, né, de acordo com cada papel. Seja bem-vindo sempre aqui no Top News. Obrigado, Débora. Prazer participar mais uma vez. Obrigado, BMC News, pelo convite. Estou aqui à disposição, Débora. Perfeito. Dalton, vamos começar pelo Bovespa, porque hoje eu acho que não teria nem como ser diferente, né?
Esse Ibov que vem, então, aprofundando o pé, a gente já chegou a passar de mais de 3% de queda. Agora, mais para perto aí do fechamento do mercado, 2,23% a gente tem agora, né? 2,23, 29 por ali. A gente recuperou os 105 mil pontos, mas a gente já teve mínima aqui hoje de 103.876 pontos. Qual que é a resistência que você fala, olha, Débora, se fechar aí a gente não vai conseguir, a gente até trouxe aqui, o Ogros também já tinha traçado alguns estudos para a gente, mas eu quero entender do teu ponto de vista. É claro que cenário é uma coisa e a gente também vê o gráfico, às vezes nos aponta outras direções. O que esperar desse Bovespa até o finalzinho de dezembro? Olha, assim, a expectativa continua sendo mais negativa, de baixa, só que olhando para o curto prazo, eu diria aí essas próximas semanas, eu já começaria a ter uma expectativa de recuperação, de ter algum repique de alta desse último movimento de baixa. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Perfeito. Já apareceu para mim aqui. Pronto, tá aparecendo aí, né? Tá, então, aqui, olhando aqui em termos de projeção de queda, a gente teria uma projeção em 105, 700, já passou, 720, a segunda projeção na faixa 101 mil pontos. O caminho mais provável, quando a gente olha para um gráfico mensal do índice Bovespa, é dele continuar escorregando gradativamente, ou seja, podendo caminhar para a região ali dos 100 mil pontos, 98.540, até a mínima lá na faixa 95.266. Ou seja, como ele estava aqui anteriormente nesse movimento de baixa, continua dentro de uma expectativa também dentro do movimento de baixa aqui. Foi confirmada no pregão de hoje a perda da mínima do mês passado, o que configura realmente um movimento de queda pelo gráfico mensal, inclusive de um topo abaixo do topo anterior. Então a expectativa maior é para baixo. Só que olhando para um gráfico diário, temos um movimento um pouquinho mais longo para baixo, uma barra um pouco maior no pregão de hoje. Já a expectativa de subir, já a partir do próximo pregão, diria que menos provável, mas eu olhando até eu divulgo semanalmente o GPS da tendência, ele está num nível de vários ativos alinhados para baixo. E quando fica um alinhamento muito grande de vários ativos, em termos de tendência alinhado para baixo, aumenta-se a chance de termos um processo de correção, de reversão, ou seja, por exemplo, de a gente poder caminhar para fazer algo aqui nesse sentido, ver o Ibovespa voltando ali a testar região dos 108 a 109 mil pontos. Temos esse sinal já de fazer essa correção? Ainda não. Mas o que eu ficaria atento, ou seja, para o abrir posição de venda agora, começa a ter uma relação risco-retorno desfavorável, em termos do quanto eu estou arriscando para o quanto que eu quero ganhar. Então eu já começaria a olhar com carinho para os ativos que estão dentro da tendência de baixa, mas chegando em nível de preço importante, para, se for olhando para o curtíssimo prazo, para guardar ele pensando numa compra aí para os próximos pregões, para as próximas semanas. Então, olhando para o fechamento desse ano, acredito que a gente possa ter algum tipo de repique de alta aí ainda podendo ser visto nessa semana, ou no máximo na semana que vem. Uhum. Perfeito. Vamos olhar um pouquinho, né, para as altas que a gente está tendo aqui. Cielo, que tem sido, né, uma das pouquíssimas desse pregão, melhor, né, tem sido, a Cielo está aqui 2,07, passou o dia inteiro quase destaque de alta. A gente tem Gol agora também, teve notícia de Gol aqui que pode estar influenciando essa questão, né, do papel subindo mais de 4% agora, a Gol tentando empurrar as dívidas lá para frente. Antes de falar sobre a Gol, quero trazer primeiro o Cielo, porque realmente liderou altas aí por boa parte do dia, principalmente, né, no pior momento ali do índice nesse pregão de segunda-feira. E Cielo tem acumulado aí uma valorização de mais de 5% já, né, Dalton? A Cielo nesse ano vem bem forte, né? Assim, pelo menos é um dos ativos de destaque, de subida, pegando aqui até um gráfico anual, alta de 101% nesse momento, considerando esse momento. Olhando para um prazo, descendo os prazos, né? O que a gente tem é um movimento muito longo de subida no mensal, que faz sentido acontecer o quê? A correção. O mercado trabalha em zigue-zagues, né? Ascendente, descendente, a gente está dentro de um movimento para baixo e chegando já num patamar que começa a ter um ponto de começar a se recuperar, que é desde a média, que eu trabalho com a média de 9 de 3, até uma região ali dos R$ 4,11. Então a gente ainda pode ver se ela escorregando um pouco mais para baixo. Gráfico semanal, a tendência é de baixa, ainda não tem nenhum sinal de alta, apesar da alta de hoje de 2,07%,
não tem nenhum sinal de alta, e olhando para o gráfico diário, dentro do que está acontecendo, eu ainda consigo, a minha leitura, Débora, é que isso aqui é uma correção da tendência de baixa, e o caminho mais provável ainda seria o que? Ela escorregar, podendo caminhar para aquela região dos 4,11 a R$ 4, antes de traçar uma recuperação um pouco mais forte mesmo para CL3. Perfeito. A tendência de curto prazo continua para baixo. Perfeito. Eu quero até trazer uma recomendação do BSBB, que saiu mais cedo aqui, que vários analistas estão atrelando também essa alta de hoje a essa recomendação de UBS. Eles alteraram a recomendação de neutro para compra, preço-alvo entre 4,50 e 7, porque para eles a melhora da recomendação é por causa dos resultados operacionais sequencialmente melhores da empresa, né, segundo o BSBB, na esteira aí de fatores como o crescimento do volume de pagamento, processados, custos sob controle, enfim. Essa fica a recomendação, pessoal que está assistindo a gente, por acaso não estiver sabendo do que está acontecendo. Agora sim, vamos para a Gol, que é o que está liderando o alto no finalzinho do dia. E aí eu vou começar a vir também com os pedidos do pessoal, né, do chat, que já estão deixando aqui uma listinha. A Gol que, claro, a gente sabe que as companhias aéreas vêm apanhando bastante, mas hoje a notícia foi que eles vão conseguir, né, colocar um pouquinho mais para frente a dívida e o papel já está subindo bem. Vamos ver o que o gráfico mostra aí para a gente em relação à Gol, porque em relação à notícia da alta, eu sei que vai pesar mais no bolso do brasileiro a passagem a partir do ano que vem, viu? Sim, aqui em relação ao gráfico, Débora, a gente tem ainda, pensando num prazo maior, são apontando mais para baixo. O ponto que ela se encontra aqui é de um suporte relativamente importante, é um lugar, ou seja, um nível de preço onde existe uma chance de recuperação, e aí de entrada de pressão compradora, que é em torno ali dos R$ 7,30 até os R$ 7 número redondo, que foi a mínima desse mês, que chegou a bater até no 7,03. E olhando para um prazo menor, também segue dentro da tendência de baixo. Mas quando eu olho assim, esse tipo de movimento, a forma como ele vem acontecendo mais quebrado, começa a dar um indício de enfraquecimento da queda, de poder ter um processo de recuperação. Ainda não dá para se dizer, nossa, daqui é o início de toda uma tendência de alta de prazo maior. Mas, enfim, apenas de um repique de alta de papel. Semana, ou seja, pregão abrindo... Está bem, 4,4% de alta, mas isso não mudou ainda a tendência do ativo. Eu ficaria muito mais interessado em compra nesse papel. Pensando em curto prazo, operações que a gente chama de swing trade, em sinalizações de alta já para cima dos R$ 8, que aí é um indício maior de que entrou pressão realmente compradores, os compradores se tornaram mais fortes do que os vendedores, pelo menos olhando para um prazo mais curto, e trazendo a possibilidade de se tentar buscar justamente essas compras com a melhor relação risco-retorno, acima aí dos R$ 8 seria mais interessante. Para quem for qualquer tipo de compra, abrir compra aqui nesse momento, com esse candle de força que traz uma chance de poder mudar a tendência ao superar 8,18, o stop dessa posição fica abaixo da mínima do pregão de hoje, abaixo dessa região de suporte que eu já até citei lá do gráfico mensal, abaixo dessa região dos R$ 7, podendo colocar em 6,99 o stop da operação. Perfeito. Bom, vamos falar agora sobre os pedidos do pessoal. O Helder está aqui. Aliás, antes de eu trazer os pedidos do Helder, ele pediu para te perguntar, viu, o Dalton? Ele disse assim, Débora, pergunta para o Dalton se é para vender ao som dos violinos. Ele sempre tem um ditadozinho aqui que vende ao som dos violinos e compra ao som dos trovões, acho que é alguma coisa assim que ele fala. Ele pediu isso e para poder a gente dar uma olhada em Braskem 5, viu, Dalton? Assim, resumindo, né, a pergunta do Nelson, assim, o venda agora, a relação risco-retorno já não é das melhores. Assim, se eu pego o Ibovespa, ele representa a média de comportamento das ações, as principais ações da nossa bolsa. E se a gente já ver um movimento, se já consegue observar aqui no gráfico um movimento de baixa de vários pregões, e a gente está querendo fazer uma venda de curto prazo, de curtíssimo a curto prazo, em que já teve um movimento mais longo para baixo, a relação risco-retorno já não fica das melhores. Então, se fosse para arriscar qualquer tipo de operação nesse momento, ou seja, eu olharia justamente, por exemplo, uma Gol, vou arriscar uma compra na Gol, que está no nível de suporte importante, é contra a tendência, mas é um risco maior. Mas se for arriscar a operação, eu olharia um pouquinho mais para compra e para venda, eu olharia mais para se o ativo tiver algum processo de subida para buscar venda aí na sequência, falando de maneira geral. E teria que olhar de ativo por ativo para a gente verificar quais são os ativos mais interessantes para essas vendas. Lógico que ainda dá para fazer venda? Dá, mas tem que ser mais específico, tá? Olhando só para o Ibovespa e olhando ele como uma média, ficaria um pouco mais restrito para venda agora com boa relação risco-retorno.
Uhum. Em relação a Braskem, que foi o pedido dele também aqui, para a gente dar uma olhada em Braskem 5. RKM 5. Isso. Tendência de curto a médio prazo é de baixa, gráfico mensal, gráfico semanal. Ok, isso já tem um movimento bem longo para baixo. Perdeu já na semana passada um nível importante de suporte. Aí você dá um zoom menos aqui, olhando para os próximos de suporte. Isso aqui já é uma região importante que está sendo testada, principalmente mais próximo ali dos R$24,50, R$24 é uma região ainda mais relevante. Se for olhar para, por exemplo, isso que eu quero dizer aqui, ó, em relação a vender Braskem aqui nesse nível de preço, querendo, por exemplo, ser uma posição que dure no máximo 2 semanas para se buscar lucro, relação risco-retorno é bem desfavorável, porque o movimento já está lá embaixo, está vendendo mais próximo da mínima. O movimento mais interessante é depois de um processo ou lateral, de movimentação lateral do preço, com perda dessa região de suporte, ou de um movimento, após um movimento de subida, que é que a gente fala, numa tendência de baixo, o movimento de subida tende a ser mais fraco, e o foco seria pegar o movimento de baixa novamente, o início de um próximo movimento de baixa, que seria um movimento de expansão a favor da tendência. Então, nesse momento, em relação a Braskem, o ativo pode sim gerar um processo de correção aqui nos próximos pregões, principalmente se no próximo pregão, se a partir de amanhã, ela conseguir voltar a superar a máxima de sexta-feira, que ficou em R$ 25,38. Então, se ela conseguir superar essa máxima amanhã, depois desse candle aqui, margem de definição do pregão de hoje, ela vai aumentar a chance de se ter um movimento de subida caminhando ali para a média móvel de 3 períodos, atualmente perto dos R$ 27. Perfeito. Bom, a gente também tem um pedido aqui para Petri 4, Regis Andrade, que está pedindo aqui Petri 4. Bom, Petrobras, né, se a gente for olhar para as notícias, realmente tudo sinaliza uma cautela diante principalmente do movimento, né, de mudança de governo. Mas o que o gráfico também mostra para a gente, Dalton? Esse ativo ele já tem um pouco diferente, por exemplo, falando em termos de tendência de prazo maior dos demais que eu abordei aqui, como o Cool 4, como o Braskem, que a tendência aqui de prazo mais longo é de alta ainda. Isso aqui é um gráfico mensal. Então ela subiu, deu uma lateralizada aqui, um movimento mais lateral, subiu novamente e ela está passando por um processo de correção. Se a gente observar 1, 2, 3, 4 meses, ela vem caindo, mas ela está dentro de 2 meses só de subida ainda. Ou seja, o mercado não devolveu tanto do que subiu. Ainda continua, inclusive, acima de uma média de 13 períodos. Então a tendência de prazo mais longo é de alta. Só que essa correção da tendência do mensal traz uma mudança de tendência no prazo menor, que é um gráfico semanal que eu estou exibindo aqui agora. O que aconteceu? Mudou a tendência, perdeu aqui essa região de fundo anterior, volta lá para funcionar como resistência e confirma um topo descendente no gráfico semanal. Isso então, o que nós temos para Petro falando de curto prazo, semanal e gráfico diário? Um alinhamento mais para baixo, uma sinalização de se ter um movimento que venha um pouco mais aqui para baixo. Por exemplo, o que é esse mais para baixo? Região aqui da mínima desse fundo, 22,30, e podendo até vir para fechar um gap de alta que ela tem aqui ainda pelo gráfico semanal, localizado na casa aí dos R$ 21,12 a R$ 21 reais, número redondo. Então a Petro nesse momento é mais para baixo, logo operações nesse papel seriam mais para venda. De que forma? Primeira forma, vou vender aqui, vou colocar o stop acima da máxima ali do candle anterior de sexta-feira. Segunda forma, se lateralizar um pouco aqui e gerar um sinal de baixa, venda também. Eu não olharia muito para compra, não estaria interessado em abrir compra de curto prazo em PETR4 com o cenário que ela está exibindo aqui agora. Perfeito. O EvoTrader está pedindo para a gente dar uma olhada no mini índice, né, no IN para a gente analisar. Tem gente que gosta de operar no mini índice, então o EvoTrader é o pedido dele aqui. Ele quer que olhe para o intraday? Intraday, Evo? Eu acredito que sim, né? Se for operação. Ele não especificou, só pediu para olhar o IN. Mas normalmente o pessoal até pede mesmo o intraday. A gente faz até diariamente, a gente tem uma sala ao vivo e que a gente busca as operações de tanto mini índice quanto mini dólar todos os dias, aí, de 8h45 até umas 16 horas. O que a gente vê aqui no mini índice é movimento isso aqui é o gráfico de 60 minutos. A tendência é de baixa e aqui agora o mini índice vem se recuperando da queda do dia. Então já gerando uma sinalização de recuperação. Se a gente olha um prazo menor, por exemplo, um gráfico de 30 minutos, a gente já vê até um pivô de alta, o que significa dizer que uma tendência de alta no intraday
que ainda é contrária do gráfico diário. Só que lembrando, né, aquela questão que eu já comentei do Ibovespa. O Ibovespa, se eu pegar o conjunto de ações que compõem aí, as 100 ações que eu trabalho, eles estão no processo próximo de trazer alguma reversão, alguma sinalização de subida, alguma tentativa aqui de subida. Então, o que a gente olharia para o próximo pregão? Tá vindo aqui, ó, penúltima hora, que na verdade só vai ter mais 25 minutos de pregão depois dessa hora de pregão que a gente está, bastante força compradora, batendo ali na média. Só que próximo pregão, abriu caindo aqui, gerando um topo igual esse aqui, ó, bate ali na região de média, gera um sinal de baixa, tendência de baixa, então a gente vai olhar um pouco mais para a ponta vendedora, enquanto o mercado não gerar nada diferente disso. Agora, próximo pregão, esse aqui já está mostrando bastante força compradora. Abre subindo, a gente passa a olhar muito mais para buscar operações de compra até que o mercado não mostre algo diferente do que temos aqui na tela. Lógico que quando se opera contra a tendência, a gente não tem uma expectativa de ser algo tão relevante para cima. Mas enquanto no intraday estiver demonstrando, por exemplo, no gráfico de 30 minutos, que a tendência é de alta, correções a gente foca em olhar mais para a ponta compradora, se o mercado não tiver nenhuma sinalização contrária ao que temos aqui nesse momento. Então vai depender muito para direcionamento de operações de day trade, principalmente para o próximo pregão. A abertura do próximo pregão vai ser bastante relevante. Enfim, 8h45 estarei ao vivo com todos que me acompanham. Olha aí, recado mais que dado, pessoal, não perca aí, dá uma observada para acompanhar o Dalton. Ó, o Luiz Fafete, ele tá pedindo pra gente, não, o Luiz Fantinete, eu acho que é isso. A Aeres 3, ele tá pedindo. Aeres 3. Subindo bastante hoje, né? Subindo 19%, ativo que chegou a bater em R$1 ali, ou seja, ativo de baixo valor. A tendência de prazo mais longo, primeiro, é bem de baixa, né? Se eu olhar para um gráfico mensal, é bem de baixa mesmo. E aí eu vou descendo o tempo gráfico, né? Porque se olhar para prazo mais longo, não tem nada que fala assim, nossa, eu vou comprar esse ativo que está bem barato, que é algo que eu não gosto de trabalhar falando a respeito disso, em termos gráficos, né? Não só por causa do valor, mas tem que ter expectativa para cima que não tem ainda. Semanal, também dentro de um grande barra de baixa, tentando aqui voltar aqui para cima no pregão já de hoje, 19% de subida. E o que está gerando hoje aqui na L3 é um sinal de fundo no gráfico diário, fundo descendente. Depois de um bom tempo aqui, apontando para baixo, a média vindo aqui para baixo, há uma boa chance, e até pela força apresentada no pregão de hoje, que ela possa buscar essa média aqui de 13 períodos, nesse momento em R$1,29. Aí fica novamente a questão que muitos vão olhar para essa barra e falar assim, nossa, que eu vou entrar comprando. Primeiro, saber que é contra a tendência, tem um risco maior. Saber que se você comprar, você vai colocar um stop ali nos 99 centavos, exatamente nos 99 centavos. Isso vai proporcionar um risco para a sua operação na faixa de 16%. E para que faça sentido gerar uma relação risco-retorno pelo menos de 1:1, que é o quanto eu estou arriscando de retorno, seria lá para a faixa de R$1, e se entrasse comprando aqui agora em 1,19, seria para a faixa de R$1,38. E ela vai ter resistência em 1,30, antes de 1,38, e o outro ponto de resistência ali vai ficar mais por volta de R$1,48 para a L3. Então a tendência de prazo, desde o curto prazo, gráfico diário de baixa, tem o sinal de correção dessa tendência no pregão de hoje, tendência semanal de baixa, tendência mensal de baixa, enfim, operações nesse ativo, só olharia para prazos mais curtos mesmo. Perfeito. O Perrone está pedindo para a gente dar uma olhada em Lupa 3, Lupatec, que inclusive assinou contrato com a Petrobras aí, né, por esses dias, mais de 21 milhões, 2 anos. Lupa 3. Tá, vamos lá. Lupa 3 é um ativo que, sim, é bem, para quem acompanha o mercado há bastante tempo, é bem antigo mesmo esse papel. E olha só a fundada que deu lá atrás, e vê aqui caiu praticamente 100%, aí faz aqueles dobramentos, aí volta a valer menos. Enfim, é um ativo que, em termos de pensar em prazo mais longo, não seria a ação que eu olharia. Tá? Agora vamos descer aqui o tempo gráfico, olhando para um gráfico semanal. Ainda a tendência, esse contexto aqui que está o gráfico apresentando, se eu olhar para os movimentos mais longos, a tendência é para baixo. Só que gerou 2 semanas muito fortes para cima e trazendo um cenário um pouco caminhando para uma indefinição no gráfico semanal.
Eu diria que um ponto para se observar nesse ativo que chamaria muita atenção, principalmente para as operações de compra, seria muito mais acima da região em torno de R$ 4,30, região que houve até um retorno do preço para cima e voltou para baixo logo na sequência. No gráfico diário, você vê que no gráfico semanal girou um sinal de baixa na semana passada, a semana foi de queda, mas essa está começando aí a dar um indício de voltar para cima da média, de entrar no processo um pouco mais lateral de indefinição. O diário ainda está dentro de uma tendência de alta. Logo, dentro desse contexto que eu acabei de mencionar, o que caberia aqui? Somente operações de curto prazo, de swing trade. O que é essa operação? Por exemplo, vou comprar essa sinalização de alta, esse padrão de reversão dos candles chamado aqui de engolfo de alta, que também representa a formação de um fundo ascendente no gráfico diário. A compra por exemplo, em R$ 3,78, colocaria o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 3,39, ou até mesmo, se quisesse um stop mais curto, em R$ 3,45, abaixo da mínima de sexta-feira, porque se depois você comprar aqui, esse ativo voltar para baixo da mínima de sexta, já quebra a expectativa de subida e já anula basicamente o motivo dessa compra. E aí, logicamente, você pega essa distância do seu stop, projeta uma vez e meia ou duas vezes o tamanho desse risco aqui para cima, tentando pegar um movimento de subida aqui maior dessa ação, em busca primeiramente da resistência dos 4,15, até mesmo um pouco mais acima na faixa dos R$ 4,38. Dodô Mariane está pedindo BPAC 11. Estava afundando, né? Eu tinha visto, estava afundando. 4,9%, Débora, de queda no pregão de hoje. Fora que ela já vinha caindo ali, só caindo de baixa nos pregões anteriores. Que é isso, né? O mercado cai de maneira muito forte e depois de tentar subir, ou seja, ele cai de maneira muito forte, ele anula a tendência de alta anterior. Isso aqui é um gráfico diário. Na sequência, ele tenta subir e demonstra que os compradores estão fracos, ou seja, tem vários pregões tentando subir e não consegue ir muito longe, não consegue nem voltar para cima dos dois últimos pregões aqui que representaram a chegada nessa mínima aqui. Significa dizer que é como se a gente estivesse dentro de um cenário aí dominado pelos vendedores. Gera um novo sinal de baixa e estamos dentro de um processo de queda. Se eu olhar aqui para a projeção de queda nesse ativo, a projeção primeiro já foi atingida, a primeira projeção de queda é 22,14, foi atingida no pregão de hoje, uma projeção alternada ali daquele recuo, e a segunda projeção de queda na faixa dos R$20. Aí quando eu olho para um gráfico mensal, esses R$20 fazem sentido poder buscar os R$20. Por quê? Porque passa ali por uma região de suporte de um fundo anterior do gráfico mensal. Essa mínima aqui do fundo que foi gerado lá em... Deixa eu colocar aqui na tela. Lá em junho desse ano, lá na faixa dos 20,72, e essa outra região de suporte aqui mais perto dos R$20,50. Então é a região que pode ser testada em conjunto com a projeção de queda de 100% do movimento anterior aqui do gráfico diário, desse movimento aqui. Ó. Pegar esse tamanho desse movimento de baixo, projetá-lo a partir dos 26, vai bater lá nos R$20, seria o caminho mais provável. Logo, dentro desse contexto, compra nesse papel tem um risco bem razoável. Se fosse buscar a operação de compra contra a tendência, seria justamente mais próximo possível da região aqui dos R$21 aos R$20,50. Ou seja, o mercado vir aqui começar a enfraquecer a queda e gerar um sinal de alta, ok, daria até para arriscar uma compra tentando pegar um movimento de subida até a média, sem exigir muito em termos de objetivo na operação de compra, porque está sabendo que está operando contra a tendência. Perfeito. O Fábio Henrique disse assim, ó, Dalto, boa tarde, entrei hoje em Vibra para longo prazo, entrei hoje com 14,40 e estou com um PM de 15,07. Preço médio de 15,07? Isso. Vibra? A longo prazo? Isso. Não gosto muito não, Fábio. Ele entrou com 14,40 hoje. Então, está com preço médio de 15,07. Assim, o ativo tem realmente um suporte importante que vem lá de 2019, uma região em torno dos 14,30, que pode trazer algum repique de alta. Para longo prazo, eu não gosto do papel. Não gosto porque, se eu pego só um gráfico aqui anual, a gente tem candle descendente. Então, expectativa de poder, se eu olhar um gráfico anual, expectativa de poder dar continuidade a essa
queda que vem sendo feita aqui nesse ano. Aí, se eu olho para um gráfico quadrimestral, eu vejo uma tentativa de sinal de alta, de fundo ascendente, que é um fundo acima desse fundo aqui, esse fundo acima desse aqui, só que na sequência, o que ele faz? Já reverte, e quando acontece essa reversão, ele cria uma expectativa de poder ter algo mais para baixo. Ele aumenta, quando fala cria expectativa, é que ele aumenta a probabilidade disso acontecer. E quando eu abaixo um pouquinho o tempo gráfico para saber como é que estão os movimentos ali menores como um gráfico mensal, você dá para ver o quê? Uma tendência muito bem definida de baixa. Fraqueza para subir, passa ali basicamente de 3 a 4 meses tentando subir, e caiu, só devolveu basicamente 2 meses, e na sequência, quando bate nesse mês aqui, a máxima junto com a média já cai muito mais rápido, já perde, já gera pivô de baixa, e fazendo a projeção até de queda aqui, ó, projeção de queda desse papel, o primeiro ponto já foi atingido, na faixa ali dos 15,17, segunda projeção na faixa dos R$12,83. Então, pensando no longo prazo, eu vejo um rastro no gráfico aqui que o domínio é de vendedores e um caminho mais provável é ter algo ainda maior para baixo. Então, em relação ao seu preço médio em 15,07, ficaria mais de olho assim, se realmente o mercado trouxer aqui, ó, gráfico diário, voltar ali para testar a média, eu ficaria mais atento a reduzir o tamanho dessa sua exposição em FIB. Assim, não sei quais foram os motivos que te levaram a comprar, mas graficamente falando, não seria a minha escolha para prazo mais longo as ações da Vibra. Perfeito. O Evo Trader especificou aqui, ele disse, Débora, eu quero ir no gráfico de 240. Tá. Mas já deixa seu recado aí de novo, hein, Dalton, para o pessoal lembrar também poder acompanhar aí. É. R$240, gráfico de 240 minutos. O ativo segue dentro de uma tendência de baixo. Gráfico de 240 minutos. Observe, Ivo, o que aconteceu aqui, ó. E houve a perda dessa região importante aqui de suporte. E o mercado veio testar essa região como um resistente, chamado mudança de polaridade. E na sequência, essa barra muito forte de queda. Teoricamente, essa barra que está sendo montada aqui agora deveria ser uma barra preta, uma barra negativa, em termos de probabilidade. Quando isso acontece, uma barra grande de baixa, uma barra de correção, chance maior de queda. Então, ocorrendo a perda da mínima desta barra aqui que está sendo montada, vai aumentar a chance de ter algo para baixo. Ou mesmo, se tentou subir um pouquinho mais aqui e girou sinal para baixo, ainda está a favor da tendência, o caminho mais provável de baixo. O que vai trazer realmente uma expectativa um pouco maior de subida para o mini índice é realmente anular essa barra aqui de queda. Ou seja, não gerou nenhuma nova mínima depois dela, que foi bem forte, e logo na sequência, por exemplo, se conseguir superar os 107,895, aí a gente tem realmente uma expectativa maior de subida, de mudança de tendência. Já está no G30 dentro de uma tendênciazinha de alta, mas para realmente ganhar mais força, inclusive para gerar um repique de alta pelo gráfico diário, superação do 107,895. Perfeito. E seu recado, em qual que é o horário mesmo que você falou, Dalton? Horário que a gente está ao vivo todo dia olhando mini índice, mini dollar e fazendo análises ao vivo, de 8h45 até às 16 horas. Só pesquisar no YouTube por Dalton Vieira. Perfeito, é isso aí. Ó, a Beta Digital está pedindo Banco do Brasil. Ainda não, Felipe? Banco do Brasil já foi avaliado? Ainda não. Vamos dar uma olhada no Banco do Brasil. Aliás, com essa questão das estatais aí, foi um dos papéis bem atingidos hoje, né? Foi, Débora. Está caindo aqui na faixa de 3,3%, próximo de entrar no leilão aí de fechamento. Mais uma vez, aqui a gente tem de novo o comportamento. O gráfico sempre traz para a gente um rastro do comportamento dos investidores, compradores e vendedores. E quando a gente compara o comportamento da queda aqui, ó, olha como foi essa queda mais acentuada para baixo, a tendência é de baixo, topos e fundos descendentes, e olha a dificuldade que foi para subir aqui, ó. Quanto de tempo levou para subir, nem devolveu ali, vamos dizer assim, devolveu metade do que caiu em mais tempo, e logo na sequência a gente já está tendo aqui um movimento para perder essa região, essa mínima aqui. Então a tendência continua sendo de baixa,
abriu o pregão de hoje tentando gerar um sinalzinho de alta aqui de fundo, mas já reverteu, já veio para baixo da média, perdeu a mínima do que no anterior, então o caminho mais provável do Banco do Brasil é para baixo mesmo. E olhando para um prazo um pouquinho maior, a gente pode ver de ver BBS 3 caminhar para essa região de suporte aqui. Tem suporte antes? Tem. É a região que basicamente está sendo testada aqui. Varia em torno dos... O ponto mais relevante na faixa dos R$ 33,10, a mínima desse fundo aqui, R$ 32,96. Então, essa é a região de suporte importante. Abaixo disso, podemos ver BBS caminhar, falando de curto a médio prazo, para a região dos R$ 31. Para mudar esse contexto, para mudar esse cenário, o que vai ser mais relevante aqui é a ação não ganhar muita força aqui para baixo e gerar algum sinal mais relevante aqui de subida, voltando, por exemplo, para cima da média móvel de 13 períodos do gráfico diário. Quando isso não acontecer, por exemplo, eu não consigo visualizar aqui agora, não, o gráfico não me mostra um motivo de abrir uma compra em BBS3. Se eu tivesse, inclusive, comprado por qualquer que seja o motivo, um dos pontos de stop que seria posicionado na operação abaixo dos 32,96 em 32,95. Para poder dar uma olhada em mais uns dois, o Caio Logística está pedindo Bradesco, BBDC4. Aliás, Bradesco que não teve um tri aí nem um pouco interessante. Resultados aí dos bancões pesaram bastante, né? Olha lá o gráfico. Tendência forte de baixa em vários prazos operacionais, mensal, semanal. Só que o que chama atenção em Bradesco é que é a região que ele está testando agora. Essa região é a região onde, lá atrás, quando ela foi testada, houve entrada de pressão compradora. Tá? Tem um registro aqui de formação de fundo nessa faixa de preço. Foi até um pouco mais para baixo, mas já é uma região que pode ter aí uma mudança de direção, pelo menos no curtíssimo prazo, olhando para o gráfico diário, de mudar o movimento de queda para um movimento de alta, região por volta dos R$ 14,20. E eu venho comentando, né, nas minhas análises, até abordei recentemente a BBDC4, olhando para o gráfico trimestral, a região dos 13,80 a 13,50 é uma região bem importante de suporte para o papel. E hoje bateu exatamente nos 13,80. E olhando o que está acontecendo no gráfico diário nessa região dos 13,80, está mostrando aqui um início de formação de um padrão de reversão dos candles, que significa o quê? Significa que se no próximo pregão oscilar acima da máxima do pregão de hoje, é uma primeira sinalização para reverter um movimento de baixa para um movimento de alta. E aí caberia, para um perfil mais arrojado, uma entrada na superação dos 14,35, máxima de hoje, o stop ficando abaixo dos 13,80. Tentando pegar o quê? Um movimento de subida pelo menos ali até a média, região perto dos R$15, ou quem sabe o papel até reverter essa tendência de baixa, que para reverter realmente ele tem que vir para cima da região dos R$15 e principalmente para cima no patamar em torno de 15,50 a 15,60. Então seria assim uma das alternativas de compra em cima de um nível de suporte, mas sabendo que está entrando contra a tendência, tem um risco maior. Não tem nenhum sinal ainda de mudança completa dessa tendência aqui de baixa, pelo menos do gráfico diário, mas é um indício de pelo menos de mudança de direção do movimento atual de desvalorização do preço pelo gráfico diário de curtíssimo prazo. Perfeito. Quero muito agradecer, Dalton Vieira. Compartilha aí sua tela para poder eu te agradecer aqui, agradecer por você fazer esse fechamento do mercado junto comigo. Quero contar sempre com você aqui no finalzinho do dia para poder ajudar o pessoal aí para onde olhar um pouco. Muito obrigado mesmo pela tua participação aqui conosco. E vamos lá, vamos fazendo sempre aqui outros. Espero contar com você sempre. Até a próxima. Pode contar mesmo comigo. Obrigado. Foi um prazer participar contigo, Débora. E um prazer também para todos que entram em contato comigo aí da BMC News. Até mais, pessoal, Perfeito. A todos presentes. Até mais, Dalton. Bom, Dalton Vieira está aí, analista de investimentos CNPIT, trazendo essas análises gráficas para poder a gente ter um norte, ficar por dentro aí de todas as maneiras, né? Tanto no cenário das notícias, nas análises fundamentalistas com nossos estrategistas por aqui também, e claro que também na análise gráfica aí juntando tudo. É isso, são 5 horas e 59 minutos, a gente já está aí partindo para o último minutinho do pregão e a gente está aí no 1,97% agora, 105.396 pontos, o Ibov que chegou a cair mais de 3% hoje, vai chegando ao finalzinho do dia,
pouco abaixo dos 2% de queda. Vamos ver se vai ser assim quando cravar ali às 18 horas, falta menos de um minuto. No dólar futuro, reduzimos um pouco a alta, 0,99% de alta agora, moeda americana cotada a 5,31 nesse momento, tá? Enquanto isso, lá no Ibovespa a gente vai seguindo assim, 105.396 pontos, Cash 3, uma queda de 7,14%, e a gente tem CSN Mineração em queda também de 5,65%, BPAC 11, e a gente teve uma ótima análise aí do Dalton, né, com o BPAC inclusive agora, 4,99%, Pão de Açúcar também em queda de 4,96%, na ponta positiva foi a Gol, 4,81% de alta, Prio 3, 3,98%, Minerva, 2,59%. Se eu trouxer aqui no volume, olha aí, ó, Vale e Petrobras realmente pesaram bastante. Petrobras, inclusive, depois de todos esses rumores aí de nomes do Mercadante, aí a gente já teve uma equipe de transição dizendo que não é bem assim, vai ter fala do Haddad nessa terça-feira, inclusive, né, deve falar também sobre isso, ele que já soube dessas informações da Eurásia antes de chegar na diplomação do Lula, e tivemos aqui também, né, algumas falas no final do dia do Rui Costa, o Rui Costas contrariando o Mercadante, dizendo inclusive que o BNDES vai ficar sim na Fazenda, e Nelson Barbosa disse que o grupo da economia não discutiu mudança na lei estatal. Ele disse que Mercadante teria capacidade de fazer um ótimo trabalho em qualquer cargo, mas que o mercado reage mal mesmo a qualquer nome do PT, foi o que disse o Nelson Barbosa agora um pouco mais cedo. Uma última informação aqui do presidente Jair Bolsonaro, ele que a gente viu nessa sexta-feira, indo até os Jardins para poder falar, né, com os apoiadores que sempre estão ali no Palácio do Alvorada. Hoje ele repetiu essa mesma ação, foi até o Jardim do Palácio do Alvorada, se encontrou com alguns apoiadores lá no Jardim do Alvorada, né, que sempre estão ali todos os dias. Ele que, depois de 40 dias em silêncio, falou na sexta-feira para alguns manifestantes e hoje esteve novamente ali cumprimentando os apoiadores que estão sempre ali na frente do Palácio do Alvorada. Bom, é isso, a gente vai encerrando por aqui esse Top News, fechamento do mercado, né, com esse Bovespa em mais um dia de queda, 1,97%, 105.396 pontos, são 18 horas e 1 minuto, e a gente fecha assim esse Bov por hoje. Bom, e aí, claro que, né, BMC News tem muito mais para poder vocês acompanharem por aqui. A gente ainda tem aqui na nossa programação Insights, Guga Almeida vai conversar com o Eduardo Boechat, ele que é gestor de carteiras e consultor da Active Traders. Ele vai falar sobre a carreira, sobre networking no mercado financeiro. Eu me despeço por aqui, amanhã estou de volta a partir das 10 horas da manhã com a abertura do mercado. Fechamento do mercado no finalzinho do dia, eu conto com a participação de todos vocês. Então, você continue na nossa programação e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.